Professor Cid Mauro, assessor da Secretaria de Educação do Estado do Acre, na área do ensino religioso, com o 8º ano na aula Projetos, Práticas e Políticas Públicas de Promoção da Liberdade de Pensamento, Crenças e Convicções. Muito significativa essa aula, porque fala da defesa, da promoção da liberdade de pensamento, crenças e convicções. Quais são os projetos, as práticas e as políticas públicas? Aliás, a própria implantação do ensino religioso na sala de aula é uma dessas práticas, uma dessas políticas. A gente vai ver isso aqui, ok? A gente vai, nesse primeiro slide, mostrar para você o que significa laicidade do Estado. Alguém pergunta assim, mas por que eu estou aprendendo religião na escola? Você não está aprendendo religião na escola. Religião é algo que você traz de casa, ou não traz, para quem não é religioso. Na escola, você está estudando o fenômeno religioso, porque até para quem não tem religião é necessário entender por que o outro tem e quais são as sensibilidades do outro nessa área. Senão a gente acaba ofendendo as pessoas. E há, na formação do Brasil, intensamente a presença da religião, mas até uma presença negativa. A gente não pode deixar de estudar na história do Brasil a presença negativa do cristianismo. O cristianismo forçou o negro a deixar a sua religião. O cristianismo fez de conta que a religião indígena não existia. Hoje em dia tem gente que pensa que o índio não tem religião. Então, há muitas questões, formações equivocadas. Então, é preciso que a gente entenda e a gente parte desse princípio. O que significa a laicidade do Estado? Na Constituição, você sabe o que é a Constituição, né? É a lei máxima do nosso país. Em 1988, todos os deputados eleitos foram deputados constituintes. Eles sentaram e formularam uma Constituição que depois foi aprovada. Então ela diz o quê? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade nos termos seguintes. E um desses fatores de inviolabilidade do direito à vida, da individualidade, é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Não se pode violar a liberdade de consciência e de crença. Está assegurado o livre exercício dos cultos religiosos, qualquer culto. Você já viu alguém dizer, poxa, mas que culto estranho? Eu acho até que eu vou dizer, poxa, é muito estranho aquele culto daquela religião. O que eu vou fazer? Vou lá e assistir. Eu vou lá um dia perguntar por que é diferente. Eu vou perguntar ao líder daquela religião por que é diferente o canto daquela religião do canto da minha religião, o ritual daquela religião do ritual da minha religião. Mas o direito deles praticarem aquele culto está na Constituição. É livre, está assegurado, garantido na forma da lei. É ilegal eu atrapalhar o culto de qualquer religião. Proteção aos locais de culto e as suas liturgias. A minha religião tem um local de culto. Aquela religião tem outro local. Faça então o culto naquele local, ninguém pode ofender, ninguém pode atrapalhar, entendeu? Isso está assegurado na lei. Por isso que a gente está tendo uma aula sobre a questão da inviolabilidade do direito da pessoa crer ou não crer. E o que é um Estado laico? O Estado brasileiro é laico, secular. Não existe uma religião para o Estado no Brasil. Já até houve. Eu sou de um grupo evangélico e quando chegou o missionário aqui, a religião católica era a religião oficial. Era proibido construir um templo evangélico. Interessante isso, né? No tempo que o missionário da minha confissão evangélica chegou aqui. Passou, aliás, ele contribuiu, foi na época de Dom Pedro II, ele contribuiu para que houvesse o quê? Esse entendimento, entendeu? Então isso deixou de acontecer. O Brasil é um Estado laico, secular, separação da religião e seus valores dos atos governamentais. Não pode existir influência de religião nenhuma. A gente, às vezes, vê a reclamação das pessoas com respeito à influência de uma determinada religião, esquecendo que já houve influência de outra.
ou que pode ainda existir para o futuro influência de uma outra religião. Então, nenhuma religião pode influenciar, pode se misturar ao governo. A regência do governo, o Estado é laico, é uma democracia, a pluralidade de crenças repousa sobre a liberdade. O Estado deve agir com neutralidade e igualdade em relação a todas as religiões. Então, isso deve ser compreendido e colocado em prática, ok? Vamos lá? Posturas corretas na abordagem do ensino religioso. Então, já que nós mencionamos que o ensino religioso contribui para que a gente entenda isso, que a religião não é que o Estado não aceite, ele aceita todas por igual. Há uma tentação muito grande de uma religião majoritária, a gente fica fazendo as estatísticas, e essa religião aqui tem muitos adeptos. Então, esses muitos adeptos vão dar muitos votos. Aí o candidato começa a fazer uma relação errada, demagógica, uma relação promíscua com aquela religião. Ah, mas isso, por que isso existe? Porque a pessoa, o caráter das pessoas é um problema sério. Mas isso não é para acontecer com religião nenhuma. Então, a postura correta, o ensino religioso nesse contexto de defesa da pluralidade religiosa e da inviolabilidade do direito de crer ou não crer, ele propõe uma teoria conceitual adequada no seu projeto de implantação. Ele garante a separação entre o Estado e a religião. O ensino religioso reafirma isso, considerando que o ensino religioso não é um ensino de religião, mas é um estudo acadêmico do fenômeno religioso. O ensino religioso se fundamenta nas ciências da religião. É um estudo acadêmico, não é um estudo doutrinário, é um estudo acadêmico para que se entenda o fenômeno religioso, para que se defenda o Estado laico e para que se assegure um direito igual para todas as religiões. ênfase na implantação do ensino religioso, a ênfase central parte do pressuposto da noção de diversidade religiosa. A verdade fundamental não pode ser ameaçada por ações individuais e coletivas de intolerância. Nenhuma religião pode ser perseguida, ela tem um fundamento dela. Então, nenhuma intolerância deve ser verificada em relação a determinada religião. Ok? Somos diversos historicamente, etnicamente, linguisticamente, e da mesma forma somos diversos religiosamente. Não, professor, só existe uma língua no Brasil. Gente, há mais de 200 línguas no Brasil por causa dos indígenas. Por causa dos indígenas. A gente às vezes esquece, pensa, não, só existe a língua portuguesa. Está aqui do meu lado, você está assistindo uma outra língua. Libras é uma outra língua. Ela também é uma língua. Entendeu? Que a gente precisa aprender e entender. Então, há uma pluralidade de línguas no nosso país. Liberdade de pensamento aos não crentes, agnósticos e ateus. Parece, rapaz, ele é agnóstico. Agnóstico é aquele que diz, olha, se Deus existe, não dá nem para saber. Não é que eu não acredito na existência dele, eu só não acredito que a gente possa falar com ele ou que ele possa falar com a gente. E aí, aquele que não acredita em religião nenhuma, em Deus nenhum, costuma ser discriminado. É um erro, não é? Está incluída a liberdade de não crença, expressão de ateísmo, agnosticismo, simples indiferença frente aos valores. E ele é indiferente aos valores religiosos. Sim, ele é indiferente, ele tem esse direito e vai continuar sendo se ele quiser. As religiões são parte importante da memória cultural, do desenvolvimento histórico da sociedade. Alguém que não tem religião convive com isso. A religião faz parte do desenvolvimento histórico do nosso país. Há aspectos negativos que precisam ser corrigidos. Alguns já foram, outros estão em constante correção, não é? E, portanto, o ensino de religiões, e não de uma única religião, o ensino, a abordagem do fenômeno religioso na escola não é em defesa de uma religião e detrimento das outras, mas discute princípios e valores, não é ensinar uma religião e abandonar as outras, mas discute princípios, valores e diferenças, visando sempre a compreensão do outro em sua diversidade. Por isso que o ensino religioso existe na escola. Ele não defende nenhuma, ele defende a diversidade e até o direito de não crer.
ok? Vamos lá? Posturas públicas adequadas à liberdade de pensamento. Já que nós vimos, né, há um direito de crença e de não crença que está registrado na lei. O ensino religioso entende isso e promove isso. Então, quais são as posturas públicas adequadas para a liberdade de pensamento? Primeira coisa, uma dinâmica social de mudanças. Constantemente a gente tem que se aperfeiçoar nisso e se policiar para ver se não está incorrendo num erro, e também um estudo do fenômeno religioso constantemente. Surgem outras religiões, as religiões antigas elas também se aperfeiçoam porque os tempos mudam. Então, elas têm uma outra maneira. Hoje, por exemplo, a abordagem, religiões de tradição oral estão procurando fixar agora por escrito, por causa dos meios digitais, da tecnologia digital, as suas tradições. Isso é uma novidade, não é? Então, dinâmica social de mudanças, como fenômeno social, cultural e histórico, as tradições, as instituições, os movimentos religiosos estão em constante mudança. Esse é um argumento para conhecer e aprender a ter tolerância religiosa, não é? A tolerância religiosa não significa indiferença, não é? Eu tolero, mas eu acho... Não é isso, não é tolerância nesse sentido. É uma ação positiva, ativa, participativa, uma aceitação das crenças dos outros, aceitação do diferente. Eu vou conversar com alguém de outra religião, ele vai me fazer entender por que ele acredita diferente. E eu vou passar a respeitar aquilo em que ele acredita, embora eu não acredite, embora não seja a minha religião. Então, crenças dos seguidores de diferentes religiões, admitindo a diversidade, sem coerção familiar, sem coerção educacional, sem coerção social. Uma religião majoritária não pode achar que ela é a mais importante e vai forçar as outras a desaparecer. Isso é uma coerção social. Nenhuma escola e nenhum professor vai ensinar uma religião ou dizer que uma religião é melhor do que a outra. Isso seria um problema. E familiar também. A minha família pode ter uma... E se eu tiver uma religião diferente daquela da minha família? Às vezes a pessoa dentro da família, ela sofre uma pressão, não é? Até isso deve ser evitado, não é? Uma temática social abrangente, respeito a homens e mulheres, construção de uma sociedade justa, igualitária, denúncia de padrão diferente desse. Se há um padrão que conduz à discriminação, seja denunciado, que gera desigualdades, seja denunciado, e uma clara definição dos conceitos de etnia, gênero e classe. E qual é o estudo do fenômeno religioso? É impossível o consenso de religião. A consciência tem que ser dinâmica, os estudos têm que produzir reflexão. É necessária uma consciência de inclusão social de todos e todas as religiões na busca constante de opiniões que confirmem todas as crenças, considerando a do outro sem uma sensação de individualismo, de projeção pessoal da sua própria religião em detrimento da do outro, não é? E o valor da pessoa humana, isso é fundamental. Reconhecer o valor da pessoa e a garantia dos direitos humanos, assim como a liberdade individual de crenças, incluída a defesa e apreciação da diversidade religiosa. E defesa até de quem não crê, num contínuo aprofundamento do estudo das religiões. Para isso está o ensino religioso promovendo esse aprofundamento no estudo, visando essa diversidade, ok? Não esqueça de clicar essa aula na plataforma Eduque e até a próxima oportunidade.